E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa? Vamos falar um pouco agora sobre a filosofia é uma área do conhecimento, né? Ela abrange uma área muito complexa. A filosofia ela abrange várias áreas também que futuramente se tornaram outras áreas do conhecimento. É o caso, por exemplo, da psicologia, né? Que começou com o estudo da psique, né? A psique dos gregos, né? Que significa mente, é, e daí futuramente se tornou a psicologia de uma forma que estudava a mente mais ampla, né? Ela se separou da filosofia e tem variadas áreas, por exemplo a física também, né? Que começa com teorias da física lá da Grécia Antiga, que se tornou futuramente a física da forma como a gente vê. Aqui a gente tem de novo a Wikipédia, né? Falando sobre a filosofia, ao estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, né? Por que o ser humano existe, conhecimento, o que é o conhecer, né? Valores, razão, mente, linguagem. Também é frequentemente colocado como problemas que a filosofia tenta responder. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras. A filosofia é aquela coisa que todo mundo conhece, né? Que significa a palavra que significa amigo da sabedoria. Etimologia. A palavra filosofia do grego é uma composição de duas palavras, philos e sophia. A primeira é a derivação de philia, que significa amizade, amor fraterno e respeito. E a segunda, sabedoria, ou seja, amizade, fraternidade, respeito com o saber. Filosofia também significa amizade pela sabedoria. Ou seja, a filosofia é uma área muito ampla, né? Ela abrange variadas na Grécia Antiga a gente tem uma ideia geral da filosofia, né? Na Roma Antiga também, filósofos como, por exemplo, Sêneca, Cícero, Horácio, etc. A gente vai para a filosofia medieval, né? Um período muito interessante que a filosofia e a religião elas se juntaram, né? Santo Agostinho, Tomás de Aquino, etc. Depois a gente tem filosofias de outros países também que não nasceram na Grécia Antiga, nas filosofias do Oriente, né, orientais. Por exemplo, a gente tem Confúcio, filosofia indiana, etc., que geraram outras religiões. Filosofia iraniana, por exemplo, começa com o trabalho de Zoroastro. Zoroastro seria um profeta do zoroastrismo. Porém, ele é tido como um filósofo, né? Porque os seus conhecimentos, filosofia indiana, a gente tem variados, budismo, etc., que também abrangem ramos da filosofia, filosofia hindu, filosofias do leste, filosofias africanas, etc. É uma variedade imensa de filosofias. E a gente tem conceitos também, né, dentro da filosofia. A gente tem também conceitos muito importantes, né, para quem vai estudar filosofia, como idealismo, né, o ideal, né, o ideal platonista, né, que você tem em Platão, que ele quer responder ao ideal que está na sua mente, né? Existencialismo, ter genérico, para considerar a condição humana como um problema filosófico. O existencialismo tenta responder o porquê você está aqui, o que você vai fazer, qual que é a sua missão de vida, né? Pragmatismo, suas origens são frequentes ao filósofo escreve, considera os efeitos práticos dos objetos de sua concepção. Então, sua concepção desses efeitos, totalidade dessa concepção do objetivo. O pragmatismo é a gente tem outros conceitos também, filosofia moderna, filósofos mais modernos, né, da nossa época, epistemologia, metafísica, que é uma área muito importante. Metafísica significa meta, é a meta, né? Tá. Além de tudo, a natureza ou física, né? É o estudo da realidade do ser, da natureza, ou seja, a metafísica ela entende o porquê do ser vivo, né? Ser matéria e ter um objetivo espiritual, etc. A essência da matéria, etc. Metafísica, né? Epistemologia, né? O saber sobre o saber, né? O conhecimento sobre o conhecimento é a epistemologia. Ética, estética, sociedade, etc. A gente tem aqui na Wikipédia, né, sabedoria. Sabedoria é a condição de quem tem conhecimento, conhecimento, saber, né, a sabedoria
Significa você conseguir julgar, você conseguir entender a situação diferente de conhecimento que a matéria, que é o produto da matéria, né? Do estudo da matéria, do estudo, enquanto sabedoria é a capacidade de julgar, etc. Né? Uma área muito interessante é a filosofia grega, né? Ou a filosofia da Grécia Antiga, né? Continuou, surgiu no século IV antes de Cristo, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Continuou durante todo o período helenístico, né? Período, o século de ouro da Grécia, né? E a maioria, né, até chegar no Império Romano, etc. A gente sabe que existiram inúmeros filósofos gregos, né? Filosofia Sócrates, Platão, ou seja, né? E a gente tem, por exemplo, a filosofia pré-socrática, né? Que foi antes do Sócrates, com variadas escolas, né? Pitágoras, ou seja, Pitágoras, etc. Caso a pessoa se interesse a saber, pode fazer uma lista extensa sobre filósofos que existiram nesse período. Sócrates, né? Começamos com Sócrates daí, século V a.C., 400 anos antes de Cristo, Platão, Aristóteles, etc. Grandes filósofos que construíram o conhecimento ocidental. É interessante também se aprender sobre a mitologia grega, etc., para se ter um contexto maior sobre a filosofia da época.